Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí, Virgínia? Tudo bem? Eu cumprimento a todos da mesa virtual. Em nome de todos, eu cumprimento a nossa presidente, Virgínia Campos. E ao longo da nossa conversa, nós vamos ter oportunidade de discutir alguns aspectos na fase do debate. Eu vou, nestes meus previstos 10, 11 minutos, definir razoavelmente com precisão o que significa esta parceria nossa, objeto deste evento. Que é uma parceria da SME com a instituição, empresa E2D500, da qual faço parte, e, em especial, a Abrainc, e com dois ilustres convidados que, durante o debate, nós vamos ter oportunidade de contextualizar. Eu vou, didaticamente, começar explicando o que significa E2D500, porque ele nos leva a esta parceria tão estratégica e talvez uma das mais importantes que nós tenhamos construído, em especial em Minas Gerais, para o Brasil. E vou justificar. O E2 do E2D500 significa a educação de engenharia por competências. Nós já nascemos assim. E o E2 significa educação de engenharia porque o E2D500 é constituído por 3 lideranças, em média 40 a 50 anos de experiências, por 3 colaboradores, professores e engenheiros. Professor Wagner Cavenaghi, diretor da ABENGE, Associação Brasileira de Educação de Engenharia, professor Valdomiro Loyola, ligado à ABED, um dos criadores da Univesp, ambos da Unesp, e eu, por essa minha trajetória de educação pública, educação privada, consultoria, 50 anos de estrada. Então, o E2D continua com o D de digital. Mas o D de digital, ele tem, antes de mais nada, educação mediada por tecnologia, mas mais do que isso, foi o que nos levou, desde o início, a buscar este mundo 4.0, na medida em que o D representa computação intensiva de dados, que é uma revolução, de certa forma, eu diria, ainda não percebida nem pelas melhores escolas de engenharia do país, quanto mais na sua totalidade. E nós 3, com outros colaboradores que participaram desse processo, isso é uma trajetória que começou em 2014, quando eu estava na Universidade de Illinois como professor visitante em Urbana. Nós começamos a fazer uma curadoria cuidadosa do que seria este mundo, com vários contatos, Brasil, exterior, Índia, Estados Unidos, vários lugares. E nós identificamos que o D da computação intensiva de dados, 3 pilares sustentam, inclusive, esta nossa conversa. Que é a tecnologia BIM, já citada pela Virgínia, que é a inteligência artificial e que é a internet das coisas. E as 3 estão interligadas. BIM não é fim, é meio. É parte de uma cadeia estratégica em busca da produtividade, em especial na indústria da construção civil, em se considerando que nós temos 3 grandes cadeias econômicas neste país: saúde, agronegócio e construção civil na sua forma plena de indústria. E é nessa que é a nossa prioridade. E quando nós 3 e outros colegas começamos a debruçar sobre este mundo tríade destes 3 componentes, quando nós fizemos um zoom, digamos, no aspecto tecnologia BIM, eu, pessoalmente,
Devo ter conversado com 18 instituições federais do Brasil, da UFMG à Federal do Rio Grande do Sul. E um dia eu cheguei na Politécnica, conversei com o professor Eduardo Toledo, e ele disse para mim: Aécio, nós não temos nada. Estamos começando. O que você quer, e isso foi há 3 anos atrás, procure o professor José Lino em Portugal. E passou o celular, nós somos parceiros. Ou seja, existe um grande caminho ainda nas universidades públicas, as melhores do Brasil, no aspecto tecnologia BIM. Esse é o número 1 da coluna. Mas, por outro lado, olhando o lado das empresas, BIM, não muito bem, mas com uma história já traçada nesse Brasil. Entendam que a Europa e os Estados Unidos já têm BIM na sua estrutura de cadeia produtiva da ordem de 80%, dados da KPMG. No Brasil, nós chegamos, se muito, a 10%. Mas, sim, identificamos logo no início a presença de BIM na Andrade Gutierrez, liderada pelo engenheiro Eric, na MRV, pelo André, na Codem, pelo engenheiro Gustavo, na Valec, pelo engenheiro Washington Luke. Nós percebemos que em algumas entidades havia um movimento razoavelmente bem constituído, com equipes, até década, muito trabalho. Mas logo nós chegamos a todos esses grupos, em especial nos grandes grupos de construção civil, e fomos bastante enfáticos, e aqui também sou, quando nós dissemos: BIM sozinho não faz verão. Não é fim, é meio. E neste momento dissemos para todos: temos que trazer inteligência artificial imediatamente. Isso foi iniciativa nossa. E, naturalmente, fomos a Stanford, que é a única universidade no mundo que tem uma solução em processo, testada, de mercado, nascida em Stanford e hoje numa empresa chamada Alice Technologies. Apresentamos isso para os grupos que vinham muito bem com BIM, esses citados, e com o apoio da CEBIC, um dos nossos parceiros estratégicos, no início da nossa jornada, nós fizemos em janeiro um grande debate, e daí nós constituímos o primeiro projeto de tecnologia BIM com inteligência artificial, com Stanford, com a Alice Technology, e constituímos o primeiro curso de especialização no nosso processo de construção dessa cadeia, que ecoa na Sociedade Mineira dos Engenheiros, ao constituirmos o primeiro grupo, formado por 26 participantes deste curso, inédito no Brasil. Não existe nada em nenhuma instituição que liga de uma maneira objetiva inteligência artificial com solução de mercado testada em grandes obras, em grandes organizações, com redução de custo e de aumento de produtividade. Não se tem aumento de produtividade na construção civil se não trabalharmos com inteligência artificial. Ponto. Simples assim. E assim a trajetória começou. Esses 26 colegas, que já faz parte de um curso em processo, são 21 engenheiros, 18 engenheiros, 3 arquitetos, todos especialistas em BIM, claro, e 5 professores de engenharia de uma escola de engenharia do Nordeste. Coincidentemente, da minha família, mas é apenas uma iniciativa de inovadores que são participando deste projeto. Então, o segundo componente, que é a inteligência artificial, nós estamos avançando nesta perspectiva. E o item internet das coisas, este é um ponto central, porque ele fecha a tríade, e nós estamos neste momento já conversando com a Virgínia, já conversei com o Sérgio, nós vamos trazer a nossa experiência de internet das coisas, já em contatos nossos com o Canadá, com a Universidade de Waterloo e com uma empresa Mutatis Mutandis similar à de Stanford, só que é de Waterloo, no Canadá, e que tem todo o processo de sensorização voltado, inclusive, para a indústria da construção civil, com sensores de temperatura na parte de cura de concreto
em que até hoje a gente faz definição de corpo de prova, coisa, na verdade, do século passado, e que isso tem que mudar em pouco tempo. E o chamado processo de sensorização de obras, que é o chamado SHM, né? Que é exatamente Structural Health Monitoring, que é exatamente você acompanhar a vida útil da estrutura fazendo monitoramento remoto, sem fio, a tempo e a hora. E nós vamos fazer um projeto com a SME de monitorar as principais obras de igrejas e obras antigas de Minas Gerais e com a torre de controle, provavelmente na Sala da Virgínia. Isso é tecnologia na nossa mão. Nós vamos fazer. Então, esses três fatores nos levaram a constituir o que se chama E2D. E2 de educação de engenharia, formação por competência e a tríade buscando a melhor tecnologia disponível que nós, neste período, conseguimos construir. Fomos à Índia, fomos aos Estados Unidos, fomos ao Brasil e fizemos a nossa cota. Mas faltavam, na verdade, duas engrenagens, duas peças na engrenagem. A primeira é que a formação por competência é algo muito complexo, muito investimento. E todas essas áreas, seja de internet das coisas, seja de BIM, seja de inteligência artificial, seja de cidades inteligentes, sustentabilidade empresarial, tudo que vocês acharem estratégico para o desenvolvimento de um país, nós fomos buscar no grupo Coursera, berço de Stanford, berço de Illinois, berço de Yale, berço do mundo 4.0 por formação de competência. Então, nós inserimos no nosso projeto o grupo Coursera, que tem hoje 250 universidades, aqui do Brasil, já a Unicamp, já o ITA, já a USP, já a FIA e o INSPER. E cada dia mais instituições brasileiras se agregam, que a gente chama do topo da pirâmide mundial de qualidade. Colegas, acabaram as décadas de fazer massificação sem qualidade. Foi útil, foi oportuno por alguma razão. A próxima década é disseminação em grande escala, é como se fosse um processo de agronegócio. Escala, gigante, exportação. Nós temos que fazer engenharia de exportação. É isso que nós vamos fazer a partir deste evento. E faltava uma última peça, já finalizando a minha fala. O 500 do E2D 500. Porque o E2D foi equacionado. Nós, depois de 3 anos de trabalho, chegamos no E2D com um razoável zelo de construção de um modelo em que os engenheiros nos contribuem em todos os aspectos e as instituições fazem parte deste projeto. Nós temos hoje o mais refinado grupo de contribuição em inteligência artificial, que está em Stanford, está na Índia e está em Illinois. Nós estamos perto de todos eles. Só fazer assim um clique de comunicação. Com 2 momentos a gente junta todos com todos e nós vamos fazer a transformação. Mas faltava uma peça, o 500. Quando nascemos, o E2D nasceu com um propósito. Cavenagh, Loyola e Aécio. Nós queremos chegar em 500 escolas de engenharia deste país e levar a elas, como uma contribuição nossa, o que tem de melhor no aspecto de transformação. 500, inclusive, muitas delas muito boas, porque elas não têm BIM no currículo, elas não têm inteligência artificial, elas não têm internet das coisas, inclusive não têm formação por competência e não sabem fazer educação mediada por tecnologia, porque isso não é para principiante, isso é para quem entende de educação cognitiva. Que, aliás, diga de passagem, já existe há 50 anos com Benjamin Bloom. Não estamos reinventando nada. E então, quando nós olhamos para o 500, nós dissemos, sabemos aonde nós vamos fechar a equação, na Sociedade Mineira dos Engenheiros. É a instituição ímpar, na nossa visão,
de fazermos chegar um projeto de transformação gradativa, no conceito que eu chamo sempre de agronegócio. Vamos plantar sementes nessas escolas de engenharia. Vamos plantar semente nas escolas das suas variadas finalidades, porque o nosso processo de transformação, ele não é só exclusivo de engenharia. Ele perpassa com a internet das coisas, computação intensiva de dados, tecnologia BIM na arquitetura e urbanismo, na saúde, no agro, na comunicação, na educação. Então, o nosso projeto é de dimensão bastante ampla. E, claro, como todo problema não linear, tem que ser feito step by step. E, nesse contexto, então, nós identificamos claramente a necessidade de fazermos esta parceria. Sérgio e eu já vimos conversando há vários anos no contexto do eixo de sustentabilidade empresarial. E, então, para finalizar a minha intervenção, nós viabilizamos esta parceria. Porque com a sociedade mineira, nós vamos poder, na verdade, dar continuidade ao nosso projeto. Porque a sociedade mineira tem suas comissões técnicas. Nós fizemos uma curadoria nesses últimos, eu diria, 12 meses, onde nós organizamos todos esses assuntos de transformação digital para entrar nas escolas de engenharia, para entrar nas escolas de arquitetura, para entrar nas empresas de uma maneira geral, em doses que podem ser de 1 ano, cursos de especialização, fortemente recomendado para docentes, cursos de 1 mês, recomendado para os alunos, e valores intermediários de dedicação, certificações profissionais de 6 meses, e as chamadas sementes de 3 meses, para que a gente possa plantar sementes em todas as organizações. E é dentro deste contexto que a parceria foi estabelecida. Ou seja, vamos em conjunto estruturar programas de educação continuada, mas que começa com o aluno, vai pelo professor, que é uma peça fundamental. Os docentes são o calcanhar de Aquiles da transformação nas universidades e nas escolas. Eles têm que ser capacitados para os assuntos que eles, inclusive, desconhecem. Eles precisam ser capacitados por formação, por competências, que no momento eles discutem. Mas não é hora de discutir, é importante discutir, mas temos que começar já fazendo. O Coursera tem 101 skills implementadas em todos os cursos de todas as áreas. São 7.200 cursos. Gestão, tecnologia e dados. E eu finalizo a minha fala, e há complemento, se necessário, na hora do debate, e eu clamo por um aspecto absolutamente fundamental, Sérgio, Virgínia e colegas da sociedade mineira, reitores das universidades de Minas, e em especial a Abrainc. Nasceu em Minas o maior movimento de produtividade neste país na década de 80. E o auge na década de 90. Eu era parte, não fundamental, mas fui parte. Eu era superintendente da Fundação Cristiano Ottoni, quando eu era diretor da escola em 94, 98, e liderado pelo professor Vicente Falcone, e liderado pelo professor José Martins de Godoy, nasceu em Minas, com o apoio do Japão, o grande programa de gestão da qualidade total, possibilitando o setor siderúrgico deslanchar, setor de mineração, e é hoje o exemplo número 1 no país de transformação das empresas mais importantes aqui deste Brasil. E eu quero deixar declarado, neste momento em que participo na parte inicial, de que nasce neste evento um movimento nacional a ser liderado pela Sociedade Mineira dos Engenheiros, com as suas comissões, com os seus engenheiros, colaboradores de entidades brilhantes, e eu cito apenas uma, para não espalhar demais a expectativa, a Fundação Gorsex, da Escola de Minas, que fazem parte do orgulho da engenharia nacional, para que, irmanados, possamos
fazer um movimento nacional que continua como gestão, pelo exemplo do grupo do Falcone e do Godoy. Só que agora nós temos uma gestão de tecnologia, de aspectos de computação intensiva de dados. É um salto na gestão quântico, como eu sempre digo, porque nós vamos ter que fazer não simplesmente tecnologia BIM por tecnologia BIM. Nós temos que fazer com que todo esse processo suba na sua escada, integre os resultados e consigamos, colega da Abrainc, fazer de fato aumento de produtividade. Eu tenho acompanhado os trabalhos da Abrainc, financiando, apoiando produtividade, inovação, fintechs. Isso é tudo muito importante, mas é hora de nós começarmos um movimento nacional. Vamos então nos irmanar. Contem conosco, Virgínia, contem conosco, Sérgio. Vamos começar a criar os primeiros grandes núcleos da tríade inteligência artificial, tecnologia BIM e internet das coisas. Vamos centrar em Minas Gerais este grande movimento. Vamos trazer aqui as co-irmãs da Sociedade Mineira dos Engenheiros. Vamos trazer a Fundação Gorsex. Vamos trazer o Clube de Engenharia do Rio, Instituto de Engenharia de São Paulo. E vamos fazer em torno de Minas um segundo grande movimento, e que eu acredito que a SE, sob o ponto de vista do momento, ele é extraordinariamente oportuno. Nós temos que cuidar das escolas de engenharia na sua totalidade. Eu sempre disse, quando fui diretor da Escola de Engenharia da UFMG, quando na época nós tínhamos 12 universidades federais, eu falei, a nossa preocupação não são as 12, são as outras centenas que estão tirando na época conceito E, na época do Provão, quando a UFMG tinha conceito A. É obrigação nossa tirar A. E é dever nosso apoiar todas. Fui voto vencido? Era uma época absolutamente inadequada para fazer uma proposta de melhoria das escolas de engenharia. O tempo passou e o tempo voltou. Então é momento nosso de termos em Minas 200 escolas de engenharia, 1.000 cursos de engenharia, dos casos das 200 escolas. Se eu fizer com muito esforço, eu chego a 40, 50 escolas de um padrão que eu defenderia como uma escola de engenharia sustentável. Então, nós temos que ajudar as 160. Este é papel nosso, este é papel de cidadão, este é papel da Sociedade Mineira dos Engenheiros. Então, é importante, e daí nós convidamos 2 reitores inovadores. Eu acompanho a trajetória da UNES, em Varginha. Eu acompanho a trajetória do Thales e da Unifacig. São exemplares. São modernas, são novas, mais antigas, mas estão fazendo transformação. São essas instituições. Vamos chegar ao final do ano com 10, 20, 30, mudando os seus docentes, treinando os seus docentes, mudando o currículo em 2022 e praticando formação por competência. Isso é urgente. E eu agradeço, Sérgio, e agradeço a Virgínia, a confiança que vocês tiveram. E nós estamos, inclusive, dando exemplo, porque amanhã, dia 2 de junho, o nosso grupo está criando, do zero, credenciada pelo Ministério da Educação, uma instituição aceleradora de educação digital, credenciada pelo Ministério da Educação, para nos permitir inovar disruptivamente, com liberdade, com transformação. Eu tenho dito para os meus colegas que amanhã estará nascendo a primeira instituição educação Tesla do Brasil, com um novo combustível. Esse novo combustível chama-se Sociedade Mineira dos Engenheiros. Muito obrigado. A minha colocação ela é bem pragmática, até pelo um razoável conhecimento que nós temos daquilo que é a dificuldade de implantar inovação, em especial quando se trata de penetrar, mesmo em doses homeopáticas, numa estrutura curricular de escolas de engenharia, arquitetura e urbanismo. E a razão é muito simples. Nós, em especial nos últimos 20 anos, nós praticamente ficamos à disposição do Ministério da Educação para fazer atualização de regras, né, de novas
regulamentações de ordem que todo mundo sabe. Durante muitos anos era 100% presencial, e aí um dia o governo diz, pode virar 20% EAD e 80% presencial. Aí foi todo mundo mudar currículo para atender ao MEC, sob ponto de vista regulatório. Quando ninguém tinha ainda nem acabado 80-20, 80 presencial, 20 à distância, o governo, por pressão de várias ordens, autorizou 40% EAD. E aí está todo mundo, até hoje, fazendo a adaptação curricular, com muita discussão, e principalmente nas públicas, de ser 60% presencial e 40% à distância. E conversão, até hoje, não se chegou. Em especial, quando você olha os cursos de arquitetura e urbanismo, existe até briga na justiça sobre essa questão. E aí, da noite para o dia, tudo isso desaparece, vem a pandemia, e hoje só se fala em formação por competência, em educação digital mediada por tecnologia. E, nesse contexto, então, a minha intervenção é no seguinte aspecto. O nosso projeto está à disposição das escolas de engenharia, arquitetura e de todas as áreas, seja da Unis, seja da Unifacig, seja de qualquer escola de engenharia de Minas ou de qualquer escola de engenharia do país. Dentro da seguinte lógica, é imperativo que alguns docentes de uma instituição, podendo fazer conosco, podendo fazer com outros, mas têm que, na verdade, tomar conhecimento dos assuntos que, primeiro, nunca tomaram conhecimento, nunca fizeram um curso de tecnologia BIM, nem de internet das coisas, nem de inteligência artificial. E aquilo que está no currículo velho e que ele leciona, ele não tira por várias razões. Insegurança e sobrevivência, principalmente nas particulares. Isso é simples assim. Então, um professor hoje de uma escola de engenharia ou de arquitetura tem que se abrir para este mundo novo. Fazer esses cursos, por isso que tem 5 de uma instituição do Nordeste fazendo, de engenharia civil, para que eles façam um curso que tenha tecnologia BIM, internet das coisas, inteligência artificial, e ele, ao adquirir confiança, inclusive metodológica, de fazer formação por competência com educação mediada por tecnologia, ele automaticamente, em 22, Thales e Luiz, vão implementar nas respectivas instituições. Esse é o lado do docente. O lado do aluno, eu tenho dito isso em vários fóruns. Todos os formandos de engenharia e arquitetura, hoje, do Brasil, deveriam, neste ano, no último semestre, fazer cursos que fossem complementares desses 3 temas. Podem fazer conosco, podem fazer com outros. Mas é inadmissível um estudante de engenharia hoje, da UFMG, do ITA, de onde estiver, formar sem ter feito uma disciplina que seja complementar de machine learning, de inteligência artificial, de BIM e de internet das coisas. É inadmissível para ele e para a instituição. É até um serviço a ser prestado, eu diria, para os formandos deste ano. Claro, as pessoas não estão atentas a isso, as pessoas não estão sensíveis à mudança, mas isso é imperativo. Então, a nossa forma de contribuição é a SME e nós estarmos abertos a conversar com as instituições de ensino, conversar com as empresas. Nós temos conversado com as empresas, Sérgio e Virgínia, com o pessoal de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas, para que você crie programas de transformação. As grandes construtoras têm que engenheiros de obras espalhados por esse Brasil poderiam estar capacitando, poderiam estar atualizando. Então, os RHs de algumas grandes empresas, Direcional Engenharia, Andrade Gutierrez, Novonor, estão sensíveis a esse tipo de transformação. E estão começando a construir seus núcleos de inteligência, estão começando a construir novas lideranças, mais experientes, menos experientes, porque o mundo, gente, é de uma transformação razoavelmente, fulminantemente imperativa de ser feita. As pessoas ainda não perceberam. Quem ficar pensando 3 anos, já era. Então, esse é o momento. Eu acho que as escolas de engenharia deveriam procurar a Sociedade Mineira dos Engenheiros,
se apropriar das possibilidades de uma educação continuada, compartilhada, podem participar do processo em construção, as lideranças, os professores, dentro daquilo que já está disponível, e, em conjunto, analisarmos as particularidades da Unis, que tem seu mercado no sul de Minas, com as suas particularidades. São programas que não são só para a instituição, é para a instituição e sua comunidade, porque a comunidade de Varginha, do sul de Minas, a comunidade de Manhuaçu, desde a prefeitura, a empresa local, ao funcionário local, precisam também destas competências. Então, é papel das instituições mudarem internamente e contribuírem com a comunidade que tem influência daqueles cursos que elas, na verdade, dizem. E eu finalizo, Sérgio, sem me alongar. Isso é uma experiência que eu acompanho há 10 anos com as instituições indianas. E eu falei isso para o professor Tales. As instituições indianas, que eu considero os exemplos de transformação mais avançados no mundo, hoje, o aluno de uma instituição indiana, por exemplo, Manipal, o aluno que entra, ele recebe o login daquela instituição, como se recebesse o login da Unis, o login da Unifacig, e ele recebe o login do Coursera for Campus para que ele se atualize ao longo daqueles 4, 5 anos de assuntos que a estrutura curricular dele não conseguirá acompanhar. Ou seja, o processo de transformação é inerente ao processo educativo. E aí todos se renovam, não é? Para vocês terem uma ideia, o Coursera, que é o nosso parceiro com a Sociedade Mineira, começou o ano com 5.100 cursos. Ontem estava com 7.200. Ou seja, 2.000 cursos das melhores universidades no mundo, nos assuntos no limite do edge da fronteira, ou seja, exatamente naquilo que é o que há de mais importante. Instituições chinesas de Hong Kong, dos Estados Unidos, da França, o INSEAD está lá, todos estão lá. Então, nos juntemos à SME e transformemos o Brasil a partir de Minas.